Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar uma luz no olhar? Como se mesmo em silêncio, elas revelassem alguma clareza que não se explica com palavras. Jesus disse: "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso." Mas o que exatamente significa isso? Seria isso uma metáfora? Uma profecia? Ou uma chave esquecida entre a biologia, a espiritualidade e o mistério da consciência? Há quem diga que essa passagem tem tudo a ver com a glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro, do tamanho de uma ervilha, pouco maior que uma unha, mas, segundo muitos, capaz de abrir portais invisíveis. Mas antes de mergulhar nessa teoria, precisamos respirar fundo. Precisamos perguntar: o que é ver bem? E mais, o que muda no corpo quando nossa visão interior se alinha? Existe um tipo de luz que não depende do sol? Um tipo de escuridão que não se vence com abajur? Quando Jesus fala em olhos bons, o termo original no grego é haplous, que significa algo como olho simples, íntegro, não dividido, um olhar inteiro, um olhar sem duplicidade. E se a verdadeira escuridão do mundo não estivesse lá fora, mas dentro de um olhar que se fragmentou? Você já passou por um dia onde tudo parece encaixar? A luz da manhã toca seu rosto, sua atenção está clara, seu corpo responde, sua fé parece alinhada. E, no entanto, você não fez nada de especial, apenas viu com inteireza. O que será que acontece com nosso corpo quando nossos olhos não estão mais divididos? Se essa pergunta já acendeu algo dentro de você, fique comigo. No próximo capítulo, vamos voltar às palavras de Jesus e descobrir por que o olho simples não é só uma metáfora, mas um chamado à transformação interior. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Mas o que isso realmente quer dizer? A palavra usada por Jesus em Mateus 6:22 no grego original não é bom, é haplous. E essa palavra, em sua raiz, carrega significados muito mais profundos: simplicidade, inteireza, generosidade, clareza, unidade. Um olho haplous é um olho que não se divide, que não se contradiz, que não se fragmenta entre dois senhores. Você já sentiu seu olhar dividido? Entre a fé e a dúvida, entre o que você deseja e o que você teme, entre o que você mostra e o que você esconde. E se a luz interior de que Jesus fala não for uma energia mágica, mas o resultado de um olhar alinhado entre o que você crê, o que você vê e o que você vive. No mesmo sermão, Jesus diz: "Ninguém pode servir a dois senhores." O olho simples é aquele que vê com inteireza espiritual. Agora preste atenção. No mundo judaico do século I, havia uma expressão usada entre os rabinos: Ayin Tová, o olho bom. E o que era isso? Generosidade. O oposto? Ayin Ra'á, o olho mau, que significava inveja, cobiça, avareza, coração fechado. Quando Jesus fala de um olho que ilumina o corpo, ele está dizendo: se o seu olhar for puro e generoso, seu corpo inteiro será como uma casa cheia de luz. Mas se seu olhar for mesquinho, dividido, ferido, então até a luz que há em você parecerá escuridão. Essa não é apenas uma metáfora teológica, é uma condição existencial, porque quando o olhar se corrompe, tudo o que se enxerga se torna confuso. Você já percebeu isso? Quando estamos ansiosos, com medo ou cheios de comparações, tudo no mundo parece turvo, desfocado. A beleza desaparece, a esperança fica opaca. E é aí que a teologia toca a psicologia. Um olhar dividido não só escurece a alma, ele desorganiza o corpo. E quando isso acontece, não é que o mundo piorou, é que os nossos olhos perderam a luz. No próximo capítulo, vamos explorar por que essa luz do olhar, tão enfatizada por Jesus, parece conversar misteriosamente com uma glândula escondida no centro do seu cérebro, a pineal. Seria isso uma coincidência? Ou uma ponte esquecida entre fé e ciência?
Existe no centro do cérebro humano uma glândula minúscula. Seu nome é glândula pineal, por causa de sua forma parecida com a semente de um pinheiro. Pouca gente sabe, mas essa pequena estrutura tem o poder de nos alinhar com a luz. Literalmente, a pineal é parte do sistema endócrino, o sistema que regula os hormônios no corpo. Sua principal função é a produção de melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono e vigília. Mas o mais fascinante é como a pineal sabe quando liberar essa melatonina. Ela responde à presença ou ausência de luz, uma informação que começa nos olhos. A luz entra pela retina, percorre o nervo óptico e chega a uma parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, ou simplesmente SCN. Esse núcleo age como um relógio mestre do corpo, e ele conversa com a pineal para dizer: agora é noite, agora é hora de acalmar. O resultado? Seu corpo começa a produzir melatonina, a temperatura corporal cai, o pensamento desacelera, a consciência se recolhe, e o que você chama de sono começa. Mas por que isso importa neste vídeo? Porque aqui temos uma ponte. A glândula pineal que responde à luz e guia seus ritmos internos, e as palavras de Jesus que dizem que um olhar luminoso faz o corpo brilhar. Seria coincidência? Ou há por trás disso tudo uma conversação esquecida entre fé e biologia? A pineal foi descoberta há muito tempo, mas foi só em 1958, com o bioquímico A.B. Lerner, que a melatonina foi isolada. Desde então sabemos: se você se expõe à luz natural pela manhã, sua pineal calibra melhor seu ritmo. Se você se enche de telas à noite, ela se confunde. Mas atenção, muito do que circula sobre a pineal, especialmente em círculos esotéricos, não é sustentado pela ciência. A ideia de que ela secreta DMT, uma molécula psicodélica, ainda é especulativa. Há pesquisas, mas não há provas definitivas de que a pineal seja essa porta mística. Também é verdade que ela se calcifica com o tempo, especialmente com idade avançada, ou exposição excessiva ao flúor e à luz artificial. Mas essa calcificação não significa que sua espiritualidade está bloqueada. Isso seria uma visão mecanicista demais para um mistério tão profundo. Porque a pergunta essencial ainda é: se essa glândula reage à luz? E Jesus fala de um olho que traz luz ao corpo. O que acontece com a alma quando perdemos o ritmo da luz? Se a pineal responde à luz, será que o coração também? No próximo capítulo, vamos descobrir como os antigos teólogos cristãos, Agostinho, Tomás, Teresa, João da Cruz, descreveram uma luz que não é física, mas interior. Uma luz que pode guiar até mesmo quando tudo à nossa volta parece escuro. Se a glândula pineal responde à luz, a pergunta inevitável é: e a alma? Que tipo de luz acende por dentro quando você não está exposto ao sol, mas está em paz com Deus? João 1,9 chama Jesus de a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o ser humano. Mas essa luz não se vê com os olhos físicos. É uma luz que só aparece quando o mundo apaga. Uma luz que não precisa de lâmpada, nem de céu limpo. Uma luz que brilha dentro. Agostinho, em suas Confissões, capítulo 10, escreve: Tu estavas dentro de mim, mas eu fora, e fora te buscava. Depois ele diz: Iluminaste meu interior e removeste minha cegueira. Para Agostinho, a luz divina não é física, mas existencial. É a luz que nos permite reconhecer a verdade. E aqui surge a pergunta: quando você enxerga algo com clareza, um pensamento, um sentimento, uma escolha certa, de onde vem essa luz? Quem ou o que está acendendo esse farol interior? Mais tarde, Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história da Igreja, iria afirmar em sua Summa Theologiae que o ser humano só pode compreender verdades espirituais porque recebe um lumen, uma luz inteligível, dada por Deus. Não é uma luz dos olhos, é uma luz da inteligência espiritual. E talvez isso explique por que tantos místicos ao longo dos séculos, de Teresa de Ávila a João da Cruz, falavam em claridade
como se fosse uma experiência visível. Eles não viam com os olhos físicos, mas sabiam que estavam iluminados por dentro. Agora me diga, quando você tem um momento de silêncio, de oração sincera, de arrependimento real ou gratidão genuína, você já sentiu isso? Uma espécie de clareza que não veio do mundo, nem de um pensamento racional? Uma luz que não se explica, mas que acalma, que orienta, que cura. E se for essa luz que Jesus chamou de olho simples? Um olhar que não precisa compreender tudo, apenas estar alinhado com a verdade. E se essa luz só puder brilhar quando você silencia o barulho do mundo? No próximo capítulo, vamos entender por que alguns filósofos, como Descartes, tentaram encontrar a sede da alma no corpo e o que isso revela sobre nossa busca desesperada por um lugar onde o invisível se torne visível. Durante séculos, a humanidade tentou localizar a alma dentro do corpo. Onde ela mora? No coração? No sangue? Na mente? Ou, quem sabe, na glândula pineal? Essa foi a aposta de René Descartes, o pai da filosofia moderna. No século XVII, Descartes escreveu 2 tratados que mudaram para sempre a forma como pensamos sobre o corpo e a consciência: Tratado do Homem e as Paixões da Alma. Para ele, corpo e alma eram 2 substâncias separadas, matéria e espírito. Mas havia um dilema. Como essas 2 realidades interagiam? Ele precisava de um ponto de contato, um lugar, um elo. E ali, no centro do cérebro, ele encontrou a pineal. Descartes sugeriu que essa pequena glândula era a sede da alma. Por quê? Porque, ao contrário dos 2 hemisférios cerebrais, a pineal não se divide. Ela é única, central, ímpar. Isso a tornava, na visão dele, o trono da consciência. Mas, e aqui está a virada, essa ideia nunca foi comprovada. Ao longo dos séculos seguintes, a neurociência foi desmontando essa noção. A pineal é uma glândula endócrina, sim. Ela regula ritmos, mas não coordena a mente, não abriga a alma. A pergunta que resta é: por que mesmo hoje essa ideia ainda fascina tanta gente? Talvez porque o ser humano continue sedento por uma geografia do invisível. Queremos um local onde possamos dizer: aqui mora minha alma. Aqui começa meu espírito. Mas e se essa busca por localização for, na verdade, uma fuga da experiência? Porque localizar é mais fácil do que sentir. E sentir é mais difícil do que calar. E é justamente no silêncio que a luz verdadeira começa a se mostrar. Então a pergunta não é mais onde está a alma, mas quando foi a última vez que você a escutou? E se não houver uma sede da alma, mas um estado no qual ela se revela? No próximo capítulo, vamos mergulhar nesse estado profundo, onde os antigos místicos cristãos encontraram luz sem lâmpada, e descobrir por que o silêncio pode ser mais transformador do que qualquer glândula. Existe um tipo de luz que não se acende com um botão, uma claridade que não vem de fora. E quando ela aparece, quase sempre, é no silêncio. Mas que silêncio é esse? O silêncio do quarto? O da madrugada? Ou seria um outro tipo de silêncio? Um silêncio dentro de nós, que só nasce quando o barulho da mente finalmente cede espaço? É nesse ponto que entramos na experiência dos místicos cristãos. No Oriente Cristão, existe uma tradição milenar chamada exicasmo. A palavra vem do grego hesychia, que significa tranquilidade, repouso, quietude. Os monges exicastas buscavam algo muito além de palavras. Eles treinavam o que chamavam de oração do coração, uma repetição suave da frase: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Mas não era só uma oração mental. Era um processo de descida da mente para o coração. Eles chamavam isso de retorno do nous, o intelecto espiritual, ao centro do ser. E quando isso acontecia, eles diziam: a luz aparece. Não é visão, não é imagem. É uma presença que clareia tudo. Séculos depois, no Ocidente, Teresa de Ávila falaria de algo parecido. No castelo interior,
ela descreve a alma como uma morada feita de múltiplas câmaras. Nas primeiras, tudo é esforço, pensamento, ruído. Mas conforme se avança e se desapega, chega-se a uma câmara onde não há mais palavras. Ali só existe silêncio e uma luz que não se sabe de onde vem nem como vem. E João da Cruz, mestre da noite escura, diria: quanto mais o Senhor quer fazer avançar uma alma, mais a faz entrar na noite. Essa noite, para ele, não é a ausência de Deus, é um esvaziamento necessário, um lugar onde a alma desaprende a controlar para reaprender a ver. E aqui está o ponto mais delicado. Os místicos não procuravam uma glândula, não queriam localizar Deus em um ponto do cérebro. Eles buscavam unificar a atenção e o desejo. Você já viveu um momento assim? Onde o corpo está quieto, a mente desacelera, e de repente tudo parece simples. Não porque as perguntas sumiram, mas porque a urgência de saber desapareceu. Talvez seja nesse instante que o tal olho simples de Jesus realmente se abre. Não para ver o mundo como ele é, mas para sentir-se inteiro por dentro dele. E se o silêncio for o único lugar onde a luz interior pode nascer? No próximo capítulo, vamos entender como a ciência moderna também descobriu algo curioso, que o corpo pensa em excesso quando está em repouso, e que aprender a calar, ainda que por instantes, pode iluminar não só a alma, mas todo o sistema nervoso. Você já percebeu como, mesmo em dias calmos, sua mente continua barulhenta? Sentado, em silêncio, sem estímulo externo, e ainda assim, a cabeça gira. Lembranças, antigas conversas, preocupações, uma maré invisível de pensamentos que nunca cessa. A psicologia moderna chama isso de rede do modo padrão, ou Default Mode Network, ADMN. É uma rede cerebral que se ativa justamente quando você não está fazendo nada. Parece contraditório, mas é assim que somos. Quando o corpo desacelera, a mente acelera. E é nesse modo automático que nascem a ruminação, a ansiedade e aquela sensação estranha de não estar presente na própria vida. Agora, o que isso tem a ver com luz, com o olho simples de Jesus, com a pineal e com a espiritualidade? Tudo. Porque uma mente em constante agitação turva o olhar interior. Você já tentou orar ou meditar em um dia muito acelerado? As palavras se perdem. O corpo parece inquieto. A presença escapa. Mas há um caminho de retorno. E ele começa pelo ritmo. A ciência chama isso de ritmo circadiano, um ciclo de 24 horas que regula sono, temperatura, hormônios e até mesmo o humor. A melatonina, produzida pela glândula pineal, é um dos marcadores mais importantes desse ciclo. Quando esse ritmo está alinhado, o corpo dorme melhor, a mente repousa com mais facilidade e a percepção se torna mais clara. Não é misticismo, é fisiologia integrada à consciência. Uma espiritualidade que reconhece o corpo como parte da oração. E aqui surge uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. O que acontece com a sua fé quando o seu corpo está exausto, desalinhado e em guerra com o tempo? Será que a ausência de luz espiritual vem da alma? Ou da perda de ritmo entre corpo e presença? Talvez o olho simples que Jesus menciona não seja apenas uma virtude moral. Talvez ele dependa de um corpo que sabe quando parar, de uma mente que aprendeu a não correr atrás de tudo, de um tempo interno que não se deixa sequestrar pelas notificações do mundo. E se a clareza espiritual for, em parte, uma consequência de respirar com o tempo certo? Quando foi a última vez que você se permitiu entrar no ritmo da vida sem resistência? Se o corpo precisa da luz para dormir, será que a alma também precisa dela para acordar? No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma confusão antiga. Por que tanta gente acha que Peniel, lugar bíblico de encontro com Deus, é o mesmo que Pineal? Será só coincidência fonética? Ou existe algo mais profundo nessa troca? Existe uma cena na Bíblia que é, ao mesmo tempo, misteriosa e inesquecível. Um homem, um encontro no escuro,
Uma luta que não é física, mas também não é só espiritual. Seu nome é Jacó. E naquela noite estranha, ele luta com um ser que não se nomeia. Ao amanhecer mancando, ele diz: vi Deus face a face, e ainda assim a minha vida foi preservada. E dá um nome àquele lugar: Peniel, que em hebraico vem de Paniel, a face de Deus. Desde então, Peniel virou sinônimo de lugar de encontro com o divino, um território onde se perde algo: orgulho, força, controle, para ganhar algo maior, visão espiritual. Mas nos últimos anos, um jogo de palavras começou a circular. Peniel seria a Pineal? Soam parecido, é verdade, mas são realidades distintas. A palavra pineal vem do latim pineus, pinheiro. Nada a ver etimologicamente com Peniel. A conexão é sonora, não bíblica. No entanto, a pergunta que essa associação desperta é válida. O que acontece dentro de nós quando temos um Peniel, uma experiência intensa que nos transforma, uma noite escura que termina em clareza nova, uma queda que nos revela o que antes não podíamos suportar? Você já viveu um momento assim? Uma perda, uma crise, uma ruptura que, embora dolorosa, revelou um tipo de luz que mudou a forma como você vê o mundo, os outros, a si mesmo? A tradição espiritual sempre respeitou esses momentos, porque são eles que nos rasgam, mas também nos reorganizam. Não é preciso confundir Peniel com Pineal para compreender isso. O que importa não é o nome do lugar, mas o que nasce dentro de você quando a luta termina. E se no fundo, Peniel for qualquer instante em que você vê com clareza o que antes não conseguia encarar, quando o olhar se purifica, não por esforço, mas por impacto, por presença, por rendição. Talvez então todo encontro verdadeiro com Deus deixe uma marca, uma leve dor no andar, um novo nome e um novo modo de ver a vida. Você já passou por um Peniel e não sabia? No próximo capítulo, vamos voltar aos ensinamentos de Jesus e redescobrir o que significa ter um olho bom, não como um julgamento moral, mas como um gesto silencioso de generosidade e abertura. Porque talvez a luz interior que transforma o corpo comece no ato simples de abrir o olhar para o outro. Quando Jesus falou sobre o olho que ilumina o corpo, ele não estava apenas descrevendo uma condição interna. Ele estava apontando para um movimento de saída, porque um olhar simples, ou A+, não se volta apenas para dentro, ele se volta para o outro e enxerga com compaixão. No contexto judaico em que Jesus viveu, havia um ditado conhecido entre os sábios: a pessoa generosa tem um olho bom, Ayin Tová. E o avarento, invejoso, egoísta, Ayin Ra'a, um olho mau, um olhar que deseja apenas para si, que não suporta o bem alheio. Então, quando Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, ele está afirmando algo radical, que ver o outro com generosidade ilumina você, que a luz interior não vem só de orar, meditar, silenciar, mas de compartilhar, de abrir a mão, de abrir espaço. E isso é quase invisível aos olhos, mas totalmente perceptível no corpo. Já reparou como uma pessoa generosa brilha? Não é um brilho de maquiagem, nem de performance. É um brilho de presença, de quem não está escondido em si mesmo, de quem não teme dar. Você já se sentiu assim? Num dia em que, mesmo cansado, ofereceu um gesto pequeno, uma escuta, uma ajuda, um sorriso, e algo mudou dentro de você, como se a alma tivesse expandido um pouco. É nesse instante que entendemos: a generosidade não é um ato moral, é um modo de ver, um olhar que se abre ao outro, não como ameaça nem como espelho, mas como chama partilhada. E talvez seja isso que faz o corpo inteiro se tornar luminoso. Porque quando o olhar deixa de dividir, o ser inteiro começa a transmitir. E se a luz espiritual não fosse algo que você busca receber, mas algo que você, ao enxergar o outro com pureza, já começa a emitir? No último capítulo, vamos reunir todos esses fios: a fé,
o corpo, a ciência, o silêncio, a generosidade. E descobrir como o olho simples pode ser o maior segredo de clareza e liberdade interior. Chegamos ao fim, e talvez agora você veja de outro modo o que parecia apenas uma frase bíblica enigmática. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas o que isso quer dizer para a sua vida? Hoje, depois de tudo o que exploramos, da pineal à tradição cristã, da neurociência ao silêncio interior, a resposta talvez não esteja mais numa teoria, mas em uma postura, uma escolha. Há de viver com um só olhar, um olhar sem duplicidade, sem máscaras, um olhar que sabe ver o outro sem medir, que sabe enxergar a si mesmo, sem se esconder, que sabe contemplar o divino, não só no templo ou no texto sagrado, mas nos pequenos instantes do cotidiano. O olho simples é o contrário da fragmentação. Ele não tenta entender tudo, ele não se debate, ele acolhe o que é. E nesse acolhimento, algo se reorganiza. Talvez o corpo se torne leve, talvez a alma deixe de se debater, talvez a luz volte. Não como um milagre repentino, mas como uma presença contínua que começa a crescer devagar, como o amanhecer. E então, no meio da rotina, dos ruídos e das dúvidas, você percebe, o olho se unificou e com ele, tudo clareou. Se essa jornada trouxe luz ao seu olhar, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando enxergar melhor por dentro. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual foi o momento mais revelador para você? E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar mergulhando em conteúdos que unem espiritualidade, ciência, psicologia e sentido. O próximo vídeo já está chegando. Até lá, que seus olhos sejam bons, que seu corpo seja luz, que sua alma veja.